Swing wide, you ancient doors. Let a King of glory come in. Open up the gates. Swing wide, you ancient doors. Let a King of glory come in. Open up the gates. Swing wide, you ancient doors. Let a King of glory come in. Open up the gates. Swing wide, you ancient doors. Let a King of glory come in. King of glory, Almighty God, oh power
Simba, King of glory, Almighty God. Come on, sing it out. Come on, church. King of glory, King of glory, King of glory, Almighty God, Almighty God, oh, come on, sing it. Hallelujah, hallelujah. Let's sing like this. Come on. Women on, no instruments, no instruments. Come on, stop, come on, go. Jehovah, Sama Simba, Sama Simba. Women on, just a church. Lift up your praise to Him. Lift up your praise to Him. Samatiba. Whoa. One more time. Let's say it. Women on. Jehovah. Samatiba. Let's sing it. Women on. Samatiba. King of glory, Almighty God, oh powerful one, King of glory, King of glory, mighty God, Almighty God, He's the powerful one. oh powerful one. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Open up the gates, wide you entrance. Let a King of glory come in. Open up, yes, open up. Sing wide, let the glory King. Let the King of glory come in. Thank you, Jesus. I stand in awe of who you are as I behold Your glory, Lord. You open up my eyes to see the splendor of your majesty. majesty, I stand in awe. I stand in awe of who you are, Lord. who you are, As I behold as your I behold glory, God. your glory, Lord. Oh, Jesus, oh, you open up my eyes to see in this place. Yes, eyes could not see, ears could not hear. By your Spirit, Lord. By your Spirit, Lord. By your Spirit. Just one more time, church. I stand in awe. By your Spirit, I stand in this place. I stand and decree the blessing of the Lord in my life. Your majesty, oh God, your majesty. There is nothing else on earth. My eyes to see, my eyes to see the splendor of Father, we worship you, O God. We honor you. Te adoramos, te honramos. We stand in awe of who you are Nós contemplamos a sua grandeza. as we behold your glory, Assim contemplamos a sua glória your greatness, e a tua grandeza, your goodness, a sua bondade, your majesty. a sua majestade.
as you open up our eyes to see Assim que o Senhor abre os nossos olhos para verem the splendor of your glory. o esplendor da sua glória. We worship you, O God, this morning. Te adoramos, ó Deus, esta manhã. King of kings, Rei dos reis, Lord of lords. Senhor dos senhores. We worship you Te adoramos and we honor you. e te honramos. Come, just begin to thank him in your own words. Comece a agradecer em suas próprias palavras. Oh, yes, we thank you, Lord Jesus. We thank you for your glory. We thank you, Father, for your love. Oh, we thank you for your goodness, oh God. We thank you, mighty God, that you have loved us with an everlasting love. Thank you for your faithfulness, oh God. Thank you for your mercy. Thank you, Lord, for your loving kindness. Thank you for your grace. Grace upon grace upon grace upon grace. We worship you, O God. We honor you. Oh Lord, you alone are worthy of worship. You alone are worthy of praise. You alone are worthy of glory. We worship you, O God. We worship you, O God. We honor you, O God. King of kings. Thank you, Lord. We worship you. We worship you, O God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Father, we thank you. We honor you. Pai, agradecemos e te You honramos. alone are worthy of worship. Somente o Senhor é digno de toda Show us your adoração. glory. Show us your Mostra-nos, glory. mostra a tua Open up our glória. eyes, O God. Abre os nossos to olhos, see. Senhor, para que possamos We ver. thank you and we honor you. Agradecemos e In honramos. Jesus' name. Em nome de Jesus. Amen. Amém. Only just worship him is worthy. Vamos começar a adorar. Thank you, Jesus. Amém. Amen. Hallelujah. Well, let's go ahead and take our seats. Thank you so Então, much, podemos worship team. I tomar might os call you back assentos. at the end. Posso vir a voltar a Um, chamar-vos no final? Amen. Hallelujah. Amen. Amém. And exactly like where God landed us this morning in worship, because that's really what's on my heart this morning as we share the word of God. Então, gostei muito até onde Deus nos trouxe na adoração, But porque vai de acordo com aquilo que eu Before I do that, compartilhar I'm hoje. quite excited, Então, antes de fazer isso, estou muito animado, because this is one of my own, call it secret, private passion, the Então, proper governance, administration and management of the church. Então, esta é o segredo privado que ele gosta e que tem. Então, para anunciar a gestora, Proper governance, management and administration of the church. então a governança, gestão da igreja, Proper leadership of the church, a efetiva liderança da igreja, according to the patterns and the principles of the word of God. de acordo com os padrões e os princípios da palavra de Deus. So we've just came out of our Christian Leadership Development Program, Então, CLDP. acabamos de terminar, concluir Which, uma parte do treinamento de liderança cristã, Started off on Friday que começou na sexta-feira, at 6 p.m. às up 18 to horas. about 8 p.m. We até were às meant to finish at 20 horas. 7:30, but there was just so much excitement, so many Então, questions tinha that we actually ended up at 8 p.m. Então, o plano era terminar às 19h30, mas the whole por day causa da yesterday- animação terminou às 20 horas. The whole day yesterday from 9. E durante todo o dia de ontem, I think we começando a also partir wanted das to finish at 9. 3:30, but I think we finished maybe at 4 Então, because queremos of, again, terminar, the questions, the excitement, the conversations. às 15h30, mas terminamos às 16 por causa das And, questões. and animação. what we were learning on is church governance or church management or church leadership. Então, falamos sobre a governação, a gestão So it e a about, liderança da igreja. 50 people Então, that came éramos, through, tivemos a participação de 50 pessoas. and it was such a privilege, to actually have our speaker come all the way from Zimbabwe Então, to come and be with us and take us through that module. Então foi um privilégio ter a nossa palestrante vindo diretamente de Zimbábue para nos liderar ou nos explicar neste módulo. So thank you so much, Auntie Wadzi, Então, muito Wadzanai obrigado Staukere, for Tia taking us Wadzi, through that por ter and nos, coming all the way. em ter nos liderado Um, nesse módulo e tendo vindo diretamente de And Zimbábue. Wadzanai Chitaukire. Então, I'm making that so that you can catch it. Wadzanai Wadzanai, nome dele. Chitaukire. Chitaukire. Yes. Hallelujah. Is married to Uncle Sam.
Então, é casada com o tio Sam. and they have 3 children, Então, 3 tem amazing três filhos maravilhosos. Ethan, O Ethan, Ariel, and Ariel e Riley. Riley. And those guys would have loved to come. So they were actually crying when she left them at school. Então, eles queriam Like, muito what? You're estar going to aqui. Maputo? You're leaving us? E ficaram tão Why? chorando. Por que estão, You know, vais para Maputo e nos Because deixa they were aqui em just looking Zimbábue? forward to playing with Ndeka and just Então, having fun. queriam brincar com a Deca e divertir-se. So Auntie Wadzi is the Chief Operations Officer for Celebration Ministries International. Então, ela, a tia Watts, ela é a diretora das operações do Ministério de Celebração And she Internacional. gets very busy. I mean, really is the one who serves and supports Pastor Tom in some of the things that he does. Então, ela tem estado muito ocupada. este But tempo- find time to tempo é do come and pastor be with Tom, us. It's na- just a privilege. E ela conseguiu encontrar And, tempo and para we thank you for that. vir-nos ao- So may God nos really bless ensinar. you for the E é time that you spent, the privilégio. heavy lifting. E que Deus te abençoe por esse trabalho árduo. For me, yesterday was amazing because it was like, I looked at my watch like, it's 3:30. Have we been here that long? Because it was just flowing. It was easy, and it was just amazing in terms Então- of what we were learning. Então foi maravilhoso, porque quando o pastor notou que já eram 15h30, o tempo passou tão rápido, porque da forma como os ensinamentos fluíam foi tão maravilhoso. Foi uma sessão especial. And so may God bless you richly. Que Thank Deus te you. abençoe Amen. ricamente. Amém. Amen. Amém. Yeah. And, when we serve in this ministry, what really stirs me up and encourages me is our trailblazer. The one who's leading the way. Então, aquilo que me encoraja, principalmente nesse ministério, quando estamos a servir, principalmente aquele que vem trazer a ruptura, aquele que vem a liderar, a abrir os caminhos. I do 2 or 3 things and I think, I need to go on holiday. Então, eu faço 2, 3 coisas, sinto vontade de ir de férias. But our senior pastors are easily doing 10 things at the same time and they never seem to go on holiday. And I'm like, what kind of grace is this? And I want that grace also. Então, os So, pastores conseguem fazer 10 coisas em simultâneo so- e mesmo assim não saem de férias. Então, eu queria também ter Yeah, essa graça. so we really honor pastors Tom and Bonnie. Ire Michelle. Right now, honramos. Pastor Tom was in Europe, jumping from country to country, meeting groups of people and encouraging them, in homes and in families, in gatherings. And I'm like, how does he do that? Então, eu And how many realmente- nations? I'm not sure how many nations he's gone to, but really a lot então, me sinto honrado in pelo the last pastor Tom, week or 2. porque atualmente ele está na Europa, está de sair de país em país, está a ministrar em igrejas, em casas, encorajar And famílias, I like his encorajar heart grupos. because he's not really looking like, I need to minister to 3,000 people, though the church where he is based is like 3,500, 4,000 people, but he's meeting even a group of 12 and say, okay, I'll come to your city, and he meets them in the home and they have fellowship, they pray together, they share the word. So I like that heart. Então eu gosto desse And it coração que o encourages pastor me. Tom tem, em que mesmo, não somente ele diz, vai ministrar para 3.000 pessoas, mas também ter o coração de ministrar para 10, 12 pessoas. Então, We ele learn tem a esse lot from coração. Então, e aprendemos Amen. muito com ele, amém? And of course, from Pastor Bonnie as E well. claramente com a pastora Bonnie, Amen. amém? So this morning, I just want to share some few principles Então, esta manhã quero compartilhar alguns princípios around the grace of God. acerca da graça de Deus. Okay, and I'll take a few thoughts from some stuff that I shared at Action, but try to give it maybe a bit of a double edge if the time allows us to Então, do that. irei tirar alguns princípios ou alguns pontos que compartilhei na conferência de ação. So let's start from the book of John, chapter 1, verse 14 to 18. So we just see how far we go. So John 1, verse 14 to 18. João capítulo 1, versículo 14 a 18. And the title is Grace Upon Grace. O título da mensagem é Graça sobre Graça. Grace upon grace. Graça sobre graça. Okay. So the word became flesh and made his dwelling among us. We have seen his glory and the glory of the one and only Son who came from the Father, full of grace and truth. John testified concerning him. He cried out, saying, "This is the one I spoke about when I said, 'He who comes after me has surpassed me because he was before me.' Out of his fullness, we have all received grace in place of grace already given.
For the law was given through Moses, and grace and truth came through Jesus Christ. No one has ever seen God but the one and only Son, who is himself God and is in closest relationship with the Father, has made him known. Amém. João capítulo 1, começando do versículo 14, diz assim a palavra. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele e exclama: Este é aquele de quem eu falei, aquele que vem depois de mim e é superior a mim, porque já existia antes de mim. Todos recebemos da sua plenitude, graça sobre graça. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu Deus, mas o Deus unigênito, que está junto do Pai, o tornou conhecido. Amen. Amém? So, another version says, of his fullness we have received. Então, a outra versão diz que da sua plenitude nós recebemos. So we have received the fullness Então, nós recebemos a plenitude of Christ. de Cristo. Of his fullness we have received. Da sua plenitude nós recebemos. That means a lot for me. Então, isso tem um grande significado para mim. And then it says grace upon grace. E ele diz graça Okay. sobre graça. So it's trying to explain how how full the fullness, what the full measure of Christ is. And I think we cannot really describe it Então, fala because it is infinite. da plenitude de Cristo, Ok. que não conseguimos descrever porque é infinita. It is beyond understanding. Vai para além do entendimento. It is beyond our own scales and measures. Vai para além das nossas Right. medidas e escalas. So if we were to put a weight to it, Se nós pudéssemos colocar um peso nela, it would by far outweigh the mass of the whole world. If it então was, poderia exceder muito if we were to a put massa de todo a mundo. cost to it, Se pudéssemos quantificar, it tirar would um by custo, far outweigh all the riches in the whole universe. seria muito mais caro aqui com todas as riquezas deste mundo. And then it says, but this fullness, Mas então depois diz que esta plenitude, this fullness which is beyond measure, which is beyond understanding. esta plenitude que vai para além da qualquer medida, Because when qualquer it talks about entendimento. even the grace of God, it talks about a multi-dimensional grace of God. Porque quando fala da graça So de many Deus, facets to it fala de uma graça multifacetada. that we've not begun to dig out and reveal the facets of grace. Que podemos até aprofundar, mas não conseguir explorar a plenitude de todas as facetas da graça. So this fullness Então, esta plenitude, with so full that it cannot be contained. então, ela é tão plena que não é possível contê-la. So full that the things that it's able to accomplish É tão plena que as coisas que ela é capaz, are what ela é no capaz de eye has fazer, seen, no ear has heard, no nenhum mind has conceived. ouvido ouviu, nenhum olho viu, nem To achieve the concebeu, impossible. para alcançar o impossível. Where it says, with God, nothing is impossible. All things are possible. Onde diz com Deus nada é impossível, tudo é possível. So full Então é tão plena that it's the mention of his name. de que ao mencionar do seu nome, Every knee bows, every tongue confesses that he's Lord. então todo juízo se prostra, toda língua confessa que Ele é A o name Senhor. above every other names. O nome acima de todo Above outro nome. principality, above Acima power. de todo principal, Above todo every name poder. that could have been named or will be named. Então, acima de todo Anything nome in que será heaven, nomeado, anything on já earth, foi anything in the nomeado. sea. Tudo que está na terra, no So mar, full that is above all. nos céus, é tão completo para que vai para além de tudo isto. And then he says that fullness Então, e depois diz que esta plenitude you have received. tu recebeste. And so then it says, well, how could you receive it? Então, depois diz como é que tu Well, recebeste. God had to put grace upon grace upon grace Então, Deus teve que colocar graça sobre graça to sobre create graça. a capacity for us to receive it. Para Because it's criar a just boundless. It's too much. Para- It's over us. Criar a capacidade para podermos receber, porque ela é demais, ela é muito acima do que podemos imaginar. So there are two aspects of grace I want to share today. Então, existem dois aspectos da graça que eu quero compartilhar The hoje. first one is the principle of unmerited grace. Então, primeiro é o princípio da graça não merecida. Which is really asking, how could you Então, que realmente ela está a have questionar deserved it? como é que tu mereces. How could you have been given Então, como é que tu foste capaz de receber such an amazing gift? uma dádiva tão maravilhosa? What did you do to obtain it? O que é que fizeste para merecer?
which is an undeserved grace. que é uma graça não merecida. That says there's nothing that you could have done, Diz que não existiria nada que tu poderias ter feito. no payment that you could have made. You could Nenhum not never have pagamento afforded poderias it. ter feito para conseguir obter essa graça. So I want to look at that dynamic of grace, Eu quero olhar para a dinâmica da graça. which those who listen to some of these songs, it's called the scandal of grace. It is Então, scandalous. Para alguns que conhecem as músicas, fala sobre uma graça escandalosa. Scandalous is close to what do you call that in Chikamarism? What do you call that in English? It is nepotism. Nepotism. You know nepotism? Então, é o nepotismo, é uma graça como se fosse um nepotismo. Yeah, where it's like your uncle is the boss at the company, Onde o seu tio é o chefe da empresa, é o dono and da you don't empresa. have any qualification. E tu não tens nenhuma qualificação. You don't even know the first thing about the job. Então, tu não conheces nada acerca do trabalho. And then you get the job. You're signed in E depois tu és contratado to become the CEO para tornar-se o of the PCA said company. do, But you don't know da anything about the empresa. business. You've Mas never tu não studied entendes anything. nada do negócio, não estudaste nada. And so they look at you and say, this is scandalous. Então, as pessoas jogam para ti e dizem que isso aqui é um escândalo. Because there was nothing in us that could favor us to obtain the grace of God. Porque nada nós temos, merecíamos obter esta We could graça. not deserve it in any way. Nós, de qualquer forma, não merecíamos isto. So if you read Romans 7, verse 18, so that's the other aspect of grace, Então, Romanos capítulo 7, versículo 18, todo o aspecto which da says graça. it is undeserved, and I'll show quickly about that. Okay, so in Romans 7, verse 18 says, "For I know that nothing good dwells in me, that is in my flesh, for the willing is present, but the doing of the good is not. Wretched man that I am, who will set me free from this body of death?" Diz assim: sei que nada de bom habita em mim, isto é, na minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não faço. Versículo 24 diz: miserável homem que sou, quem me libertará deste corpo sujeito à morte? You know, so we have to see the magnitude of the grace. Então nós precisamos ver a magnitude da graça. And often it's seen by the magnitude of how we see the magnitude of the debt that was forgiven us. Então, e vemos isso através da magnitude da dívida que foi paga por nós. There's this guy was singing this song, Amazing Grace. Então, este indivíduo vai cantar Okay. a How sweet the música, sound. graça maravilhosa, tão doce é, And then he said, song. how that saved a soul like me. que salvou uma alma como eu. Is that correct? That saved a what? Que serve o quê? A wretch like me. Miserável como eu. So a wretch is someone who's so below and beneath. Então, o miserável é alguém que está muito abaixo. He's one of those people that when you're walking in the road, É uma daquelas God pessoas. forbid you're supposed to walk in love, but Então, walking in the road, mas é uma quando nós andamos na estrada, de que nós sempre there are andamos those de amor. people that you don't see. É aquele tipo de They are there, pessoas. but you don't see them. É aquele tipo de Okay. pessoas que tu passas pela estrada e não consegues vê-las. That's Mesmo not elas a estão de lá. wretch. Esse não é miserável. A wretch is that person that you do see Então, miserável é because alguém they que are tu so wretched vês e tu that you vês que say, ele está um miserável away from me, e tu dizes, saia go de away mim, from me, saia de because mim, they are so wretched. porque eles são tão miseráveis. They could infect you. Elas- Their debt could jump on you. Então, pode Their filth infectar, a could tua touch you. sujidade pode te tocar. So you Então, wish that they could be away from então you. tu esperas que eles Because they estejam are distantes de wretched. ti, porque eles são tão miseráveis. So amazing grace that saved a wretch like me. Então, uma graça maravilhosa que salvou um miserável como eu. So Paul says, I am a wretch. Então, Paulo diz que eu sou um miserável. In Galatians 2, verse 21. Então, Gálatas capítulo 2, versículo So 29. if there was any measure of goodness in us, Se existe alguma medida de bondade em nós, any little measure of goodness, qualquer medida de bondade, then grace is by that measure, grace is less. então para aquela medida a graça está sempre abaixo, está abaixo. So if grace could cost us Então, se a graça pudesse, se custasse algo de nós, 1,000 Metcash, Sorry? 1,000 Metcash. se a graça custasse-nos But we meticais, had a centavosh of goodness in us. então e tivéssemos centavo de bondade em nós. When God encounters us, Então, quando Deus nos encontra, He does not need 1,000. Ele não precisa de 1000. In fact, He needs some change. Say, okay, Ele because só precisa de you brought trocos. some goodness, Então, ele diz, porque I trouxeste only pouco need da bondade. 999. Eu só preciso de So I can 999 get back some change. I para que eu didn't need so consiga much ter grace to graça. save you. Então, Because you already
good in some measure. Então não precisava dessa graça, porque de certa forma tu és bom em alguma medida. You brought a little bit of something on the table. Então tu trouxeste qualquer coisinha para a mesa. So grace did not need to be so much. Então a graça não I precisaria needed desse less pequeno, grace. ou essa pequena graça. But Galatians 2 verse 21 says this. Mas a Gálatas capítulo 2, versículo 21 diz: I do not set aside the grace of God. I do not nullify the grace of God. For if righteousness could be gained through the law, Christ died for nothing. diz We paid too much. Então diz assim: não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu em vão. Então pagamos muito. The animal sacrifices could have been enough. Então os animais sacrificados poderiam ter sido Maybe should have suficientes. sent an angel. That could have been enough. Então poderiam enviar um anjo, poderia ser suficiente. But he had to send his own son. Mas ele teve que enviar o seu próprio filho. Because neither angel could do it. Neither Porque nem o sacrifices could do anjo, it. nem os sacrifícios poderiam fazer. It needed himself. Ele precisava de si mesmo. Because of the measure of grace that was needed. Por causa da medida da graça que era necessária. If we could have brought something to Então the se table, pudéssemos trazer algo para a mesa, then we algo, were nullifying grace. Grace was então, not needed. iríamos We do not anular a need such an graça. expensive sacrifice, Não iríamos such an precisar de expensive gift. sacrifício tão caro, presente, uma dádiva tão cara. If we brought anything to the table, Se nós tivéssemos algo, trouxéssemos algo para a mesa, then Christ died for nothing. então aí Cristo teria morrido por nada. So in Isaiah 64, verse 5 to 6, and it's talking about perhaps we can bring some goodness to the table. Então ele fala que onde eles questionam, talvez podemos trazer algo de bom para a mesa. And in verse 5 it says, you meet him who rejoices in doing righteousness, who remembers you in your ways. Behold, you were angry, for we sinned. We continued in them a long time. And shall we be saved? How then shall we be saved? For all of us have become like one who is unclean, and all our righteous deeds are like a filthy garment. And all of us wither like a leaf, and our iniquities like the wind. Take us away, and like the wind our sins sweep us away. Amém? Isaías capítulo 64, começando no versículo 5, diz assim: vens ajudar aqueles que praticam a justiça com alegria, que se lembram de ti e dos teus caminhos. Contudo, ao prosseguirmos em pecado, tu te iraste. Como então seremos salvos? Somos como o impuro, todos nós. Todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo. Murchamos como folhas, e como o vento, as iniquidades de todos nós arrastam-se para longe. So someone comes and they're rejoicing in their righteousness. Então, They're alguém saying, vem e alegra-se na sua justiça. I was not so bad. Diz que eu não fui tão mau. I was not as bad as that man who Eu killed someone. não sou tão mau como a pessoa que matou alguém. I do not lie to anyone. Eu não minto para I'm ninguém. straightforward. Eu sou uma pessoa justa. I speak the truth. Eu falo a verdade. So I'm not so bad. Eu não sou uma pessoa tão má. You know, they're talking about the one who's rejoicing in their righteousness. Então, fala daquele que alegra-se na sua justiça. But they're saying, in spite of him rejoicing in his righteousness, Então, diz mesmo ele alegrando-se na sua justiça. when we look around, we're still in a crisis. Então, quando olhamos à volta, ainda estamos em crise. Because we're continuing in our sins for a long time. Porque continuamos nos nossos pecados por muito tempo. Even if we think we're rejoicing in our righteousness, Então, mesmo quando nós achamos que estamos nos alegrando we're na nossa still in the justiça, position of our sins. ainda estamos na posição do nosso Okay, pecado. let me give you an example. Deixa-me dar um exemplo. So someone could say to someone, Alguém poderia dizer a alguém? you have tuberculosis, TB. Então, tu tens tuberculose. Okay. And we know that sometimes when there's tuberculosis, it kind of wastes away the body. Então, quando a pessoa tem tuberculose, ela wastes away the body. fragiliza o corpo, But someone could be so abate o healthy, corpo. so healthy, Então, mas alguém pode estar muito saudável, that they say, I'm so healthy, onde a pessoa diz que eu estou muito I saudável. do not have tuberculosis. Eu não tenho tuberculose. Look at me, nothing Olha is para wasting. mim, nada My aqui está skin is abatido. nicely shining, my hair is A okay. minha pele está boa. I'm healthy, Meus I'm cabelos, even eu estou running saudável. kilometers. Até corro Nothing is wrong quilômetros with me. e nada de errado está comigo. Não tenho And nada de errado. then someone could say, no. Mas alguém pode dizer que não. But you do have it. Mas tu tens. So no, I don't have it. Mas eu não tenho. How could I have it? Como é que eu posso I'm ter? healthy. Eu sou saudável. Until they go to the doctor. Até ele ir ao And they médico. do some x-rays and some Vão scans fazer and raios-x, some blood fazer tests. os scanners e And the testes blood de sangue. tests and the scans bring a result that Depois says o you teste do de have sangue, tuberculosis. os Here scanners is the mostram evidence.
que ele tem tuberculose. Está aqui Okay. o resultado. So that is why the law was given. É por isso que a lei foi dada. The law was given not to cure our sin, Então, a lei foi dada não para curar o nosso but pecado, to be proof of our sin. mas para ser a prova, a To show evidência that do we nosso are actually pecado. sinners before God. Para demonstrar que nós somos pecadores By perante a then our Deus. inability to obey the law. Então, pela nossa incapacidade de That's why it obedecer a lei. says the law came with Moses, Por isso é que diz que a lei veio com but Moisés, grace and truth, mas a graça e a came through verdade Jesus Christ. veio através de Jesus the Cristo. solution to our A sickness. solução para o came nosso through Jesus pecado Christ. veio através de Jesus Cristo. That's why he's gathered in a room. É por isso que assim que quando estavam reunidos na sala, And some woman comes e uma mulher veio. and she begins to kiss his feet and, Ele and pour ela começou out a- some perfume. Começou a beijar o pé dele, And on top derramou of o that, he's perfume. gathered with the tax collectors and the Pharisees. Então, quando estava juntado com coletores de And impostos e his os disciples fariseus, then say, why are you eating with sinners? então os discípulos questionaram: por que estás a He comer com says, os no, pecadores? it's not for the healthy that I came, Então ele disse que não vim para os saudáveis, but I came for the sinner. mas eu I vim came para o for he who is pecador. sick in their pecador. sin, who is Eu, dead in their sin. eu vim para aquele que está morto no seu pecado. So the law came to reveal how much of a sinner we are. Então a lei veio para revelar quão pecadores nós That somos, we cannot save ourselves que nós não podemos salvar a nós mesmos, unless he saves us. a não ser que Ele nos salve. So he says, I came not for the healthy. Então ele diz que eu vim não para o saudável. So it means that there was not a single one who was righteous, Então not a single significa one que who não was healthy. existia nenhuma pessoa que era saudável, que era justa. I did not come for the healthy. Eu não vim para o saudável. If you're healthy, there was no need for him to come. Então, se vocês fossem saudáveis, eu não haveria nenhuma But I necessidade de came vir. for those who are sinners, those who are sick in their sin, Mas those vim who para are dead aqueles in que their são sin. pecadores, aqueles que estão mortos dos seus pecados. So there's not one who's righteous. Então, não existe nenhum que é justo. And in fact, all our righteousness is like filthy rags before him. Então, Ok. e nossa justiça é como se fossem trapos sujos. So Romans 11, verse 35 to 36. Romanos capítulo 11, versículo 35 a 36. Or who has first given to him, that it might be paid back to him again? We're almost saying, like, do you know that if you're getting a loan, you need to bring money? Do you know that? Então, é como se tu para teres o empréstimo, tu precisas trazer o dinheiro. Aqui no versículo 35 diz, quem primeiro lhe deu para que ele o recompense. Especially if it's a serious loan. I'm looking at the bank in case I'm lying. Então, principalmente se for um empréstimo a sério, crédito Like a you're sério. getting a loan for your house. Então, estás a obter um empréstimo para casa. So I thought that you just say, oh, here's the house, I want to buy it. And then you just come and say, oh, you know, I need a loan. And then they just give you the loan for the house and you're good. Então, tu chegas, dizes, eu preciso do empréstimo para adquirir uma casa e eles disponibilizam crédito para ti para poder adquirir No, it a doesn't casa. work that way in case you haven't gotten a loan Então, before. se nunca conseguiste o empréstimo, não é desta Before forma que they give you acontece. the money. Então, antes deles disponibilizarem o dinheiro, They might even say, we need a deposit. então eles podem até dizer que precisamos de um depósito. So you want 500,000, Então, tu queres 500 mil meticais, but they'll ask you for 50,000. mas vão te pedir que a deposit. deposites 50 mil como depósito. And they'll ask you some money for the fees. Depois vão te pedir dinheiro Some para money as for the taxas, lawyers. Dinheiro para os, Some money for some of the taxes os advogados e para os of registering impostos, the loan. para registrar o contrato do empréstimo. So you need to actually bring money to get money. Então, tu deves trazer dinheiro para conseguir teres dinheiro. And sometimes we treat grace like that. E por vezes nós tratamos a graça desta Like we forma. brought something to the table. É como se nós tivéssemos algo, trouxéssemos Because algo in para a terms mesa. of banks, if you don't have that money, you cannot access the loan. Então, para os bancos, se tu não tiveres esse dinheiro, tu não vais conseguir But aceder in ao terms of empréstimo. grace, we had nothing to give. Então, mas em termos da graça, nós não tínhamos nada para trazer, para There's dar. nothing we brought to the table. Então, não existe nada que nós poderíamos trazer That para is a why mesa. in the heavens, É por isso que nos céus, the CEOs, the bank managers in heaven, Então, the os clerks PCAs, os in gestores heaven bancos. are looking at it and saying, this processor, então estão a olhar There's para a problem here. Então, olham para esse processo. There's a problem with this process. Existe um problema com esse this processo. guy brought nothing. Esse indivíduo não trouxe And yet nada. he got the E whole loan. mesmo assim conseguiu todo Who o is it that empréstimo. he knows here in this Quem bank? é que ele conhece aqui neste banco? It is scandalous. Então é um escândalo. That is grace. Isso que é a We graça. brought nothing to the table. Não trouxemos nada para a mesa. Who has first given him? Então, aqui diz que So that primeiro we may lhe be deu. paid back again. Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense. For from him and through him and to him are all things. Pois- To him be the glory forever. Amen. Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele Amen. seja So you guys were glória quite pelos prophetic séculos. today in your Amém. song. Então All foram things are proféticos from him. com a canção. Tudo There's vem nothing that we dele. brought to the table. Nós não trouxemos nada à mesa. So
So if we can realize the magnitude Então, se podemos notar ou ter a noção of the da grace of a God, magnitude da graça de we Deus, see the scandal of it. então nós vemos o escândalo. And we que say, oh isto é. God, what a wretch I Dizer am. que, oh Deus, que me Who como can save me? miserável Who eu can sou. save me? Quem é que pode me salvar? If it is not Christ Jesus. Se não for Cristo Jesus. Amen. Amém? So that's the first dynamic of grace. Grace Esta é a upon primeira, grace. primeira dinâmica da graça. And I'm going to graça show you sobre graça. some parables. I like parables. Então, vou compartilhar aqui algumas parábolas, gosto das And then we'll parábolas. try to end there. But I'm going to tell my story, and those who watched on Action, whatever, you heard my story, but I like this story. It's been really moving me so much. I not realized how much it moved me. Então, o pastor vai contar a história que ele Yeah. contou na conferência So, de ação. so I was going to look for a place at high school. Então, estava à procura de lugar na escola secundária. And so in Zimbabwe, those boarding schools, the one I was going to was one of the regarded ones, like popular ones, Então, quando government schools. Good one. ele foi e encontrou internato So reconhecido everyone pelo governo, wanted to internato go there especial. because the fees was reasonable, Então, todos queriam- the food was excellent, Então, the todos queriam education lá was amazing, porque a comida era muito boa, the discipline, a disciplina. everything was excellent. Então, tudo naquele internato era excelente. So they needed people who got 3 points. Então, precisava 3 de- points. então, precisava Because de we alguém- did 3 subjects. então, precisava de alguém que conseguisse 3 3 pontos. points. Tinham três disciplinas, 3 Yeah, pontos. which means the maximum pass, Então, which nesses means 3 points. 3 pontos, Yeah. significa ter nas 3 disciplinas nota máxima. That's the only way you could get a place. Essa é será a única forma de tu conseguires local, And they had, espaço nesse they had, internato. for argument's sake, let's say 120 places. Então, vamos dizer, por exemplo, eles têm 120 vagas. It is equal to the size of the classes. Então, que era It is igual equal to the number of ao chairs. tamanho das salas de aulas, It número is de equal to the cadeiras, number of beds in the que hostel. vai de acordo com It is equal o número de to. camas So there's no disponíveis. way they could take more than 120. No Então, way. não existia nenhuma forma deles conseguirem receber mais And so 120 there we are. estudantes. When I got there we are. Então, quando chegou lá, estávamos todos lá nós. 800 people showed Éramos up. 800 concorrentes para os 120 All lugares. of them with 3 points, passing. Então, todos eles All of them passaram with the right to have the passaram place. com a máxima nota e tinham direito a aceder So I àquelas thought vagas. I was sharp. Então, ele pensou que fosse I was muito one of the esperto, best muito students inteligente. in my school. Ele achava que era um dos melhores estudantes da escola But I dele. realized there's nothing special about me. Então, mas ele notou que não existia nada de especial Everyone nele. here is a special. Todos aqui que estavam a concorrer eram especiais. So they said, E eles disseram, let's put some papers. então vamos colocar alguns papéis. Number 100 to 1 to 800. Então vamos colocar papéis de 1 to 800. de 1 a 800. Because you guys are 800. Porque vocês são 800. So come and pick in the box. Então venham tirar essa caixa. And those who pick number 1 to 120, Então aqueles que pegaram de 1 a 120, they've gotten a place so that we can be fair. então conseguiram local para que nós Okay. fôssemos justos. So when they were now calling the numbers, Então quando chamavam pelos números, they realized, e eles não estão cá, we can't find 116. não conseguimos encontrar o Is 116. anyone taken 116? Então será que alguém levou Okay. um papel 116? In the meanwhile, Naquele I momento, had picked something like 300 and something. então o pastor conseguiu o folheto de 300. So I was out. Então ele já estava There fora. was no way I Não could get in. existia nenhuma forma dele conseguir aceder a esse internato. No way. Não existia nenhuma 300 possibilidade. Ele estava no They número needed 120 300, people. dos 120 But they can't primeiros. find 116. Mas eles não estavam conseguindo encontrar o número 116. 116. Número 116. 116, número 116. Where's 116? Quem é que está no número I'm talking like 116? Zimbabwean, eh? And then- 16. Ele está até a falar como zombiano. And they can't find 116. Então, eu não conseguia encontrar o número 116. So they said, Então, depois disseram, okay, to be fair, então, para ser we justo, can't say 121 come. então não podemos dizer que o número 121 vem. We have to be fair to everyone. Precisamos ser justos com o remanescente, So com o let's just resto. pick a number. Então, vamos tomar... They just say to another teacher, Vamos- pick a number. Então, vamos escolher Says, um nome aleatório. Então, 322. escolhe o nome. Então, 322. So 322, 322. Então, 322, 322. And there I was, E eu 322. estava lá com 322. And I'm walking. E eu From estou a those guys who entrar. had been rejected. Aqueles And I'm foram like, yes, it's rejeitados. me. Esse sou eu com 322. And that's how I got into that school. E foi assim que eu consegui entrar naquele internato. But years later, Mas depois de alguns I anos, discovered that there was a boy, então eu descobri que houve um rapaz. and his name was called Big Boy. Então o nome dele era Grande Rapaz, Serious, Big Boy. Big Boy. Yeah. Nome And dele this era guy Big was Boy. sharp. E ele era muito inteligente. That even, not intelligent, Ele é smart, esperto, ele era smart. esperto.
So much so that he's going to look for a school in a high school and he's already doing shenanigans. Sorry. He's already cheating. Então ele, He's already sharp. He's already making então a ele way. era muito esperto e tinha as suas ways. So, when he was picking the cards, Então quando ele escolheu o cartão, he picked 2 ele conseguiu pegar 2 to increase his chances. para aumentar a probabilidade, as chances dele conseguir In entrar. case one is not, in case I can Caso get ele the não other one. consiga o outro, talvez ele consiga. At that age, Naquela this little boy. idade era um rapaz. So he's the one who had picked the 116 that they couldn't find. Então, naquela 116. altura, ele é que pegou o Because it cartão also picked, 116. it also picked maybe number 3. Então, porque talvez ele conseguiu, naquele momento também pegou So o he número used, 3. he used his number 3 because it's first. Então ele aceitou, foi com o But then número 3 foi o 116 is primeiro. now available. Mas o número 116 já estava disponível. And this guy just say 323. E eles Come, 222, come. 322, venha, 323, venha. And that was me. E esse caso era foi o pastor. So there was nothing that I did. Então não houve nada que ele pudesse ter feito, o que ele fez. I could not deserve it among Ele the não, rest who did not ele get não the place. merecia. No There's restante nothing pessoas, that you and I have done. então não existe nada que that eu we e tu should pudéssemos qualify for fazer, this grace. que pudéssemos qualificar-nos para esta If it was graça. not Jesus Se não fosse por Jesus on the cross na cruz, who died for us, que morreu por nós, picking 2 numbers, tomando 2 saying, números. yes, I'm dying, dizer, but I'm dying for someone. Eu morri, estou a It morrer is por so, alguém. so that someone can also have a place. Para que alguém também tenha um lugar. If it was not for him, Se não fosse por Jesus, then where would you and I be? então onde é que eu e tu estaríamos? Exactly. Exatamente isso. Amen. Amém? So he did not spare his son Ele não poupou o seu próprio filho for us. por nós. How can he spare anything else? Como é que ele pode poupar qualquer outra coisa? That is the second dimension of grace. Esta aqui Then é a I'll segunda look at my dimensão da parables. graça. So let's just read that verse. Romans 8, verse 32. Romanos capítulo 8, versículo 32 Okay, and up to 34. a 34. Here's what it says. He who did not spare his own son. Do you hear this language? He did not spare his own son, Então, olha essa linguagem. Ok. Diz que aquele que não poupou o seu próprio filho, but delivered him over for us all. How will he not also with him freely give us all things? diz que aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Amen. Amém. You know, so when we understand so now we've understood the scandal of grace. Nós já conseguimos perceber o escândalo da graça. But I want us to realize the force of grace, Agora Force of grace. eu quero que notem a força, a intensidade da graça, the power o poder of grace. da graça. Okay. What did it take O que foi necessário for God to give his son? para Deus poder dar o seu próprio filho? How hard was it? Quão difícil foi? How you know, if it cost someone Então, se custou algo para alguém, 5 meticais. 5 meticais. Yeah. Even someone who here without a single cent in their pocket right now, single cent in their Então, pocket. mesmo alguém que sem um centavo no Nothing bolso, in your pocket. sem nada no bolso. And we said this person E nós temos que is essa about to pessoa, die. essa pessoa está por morrer. Bring 5 meticais. Então, tragam 5 Even meticais. you without a single meticash. Então, mesmo tu sem um metical. Do you think that in 30 minutes you can find 5 meticais to save someone who's about to die? Então, será que vais conseguir encontrar You, 5 meticais para do you salvar think you alguém? cannot find it? Acho que não vais conseguir. Even if you don't have any meticash, Então, mesmo se não tiveres nenhum you metical, have nothing. não tens nada. Do you think you cannot find 5 Então, meticash? achas que não podes conseguir 5 meticais? Is that what it cost God? Então, será que foi isso que Was custou a grace Deus? that cheap? Será que a graça foi That he had tão barata just so many sons, que tantos filhos? so many. I lose one, another one, I can get another one. Então, perdi um filho, posso conseguir outro. But the Bible says he gave up his only A only Bíblia diz que begotten ele son, deu the o seu only one. único filho unigênito, o The único only filho que one. ele tinha, o único filho que ele tinha, Cost him everything. custou-lhe tudo. Okay, so let's look at a scripture here. So let's go into the book of Matthew, Vamos ao livro de Mateus, chapter 18. capítulo 18. So this raises many questions. Isto levanta várias questões. How much did it cost him? Quanto é que efetivamente custou-lhe? Okay. How much did he forgive you? Então, até que ponto ele perdoou? You know, the Bible says the one who has been forgiven much. Like there's this woman who came and
she just broke down before Jesus. Então, ela, houve Alright. esta mulher que foi perante a Jesus, ela quebrantou-se perante a Jesus. And let me give you that scripture as well. Then I won't read it, but let me give it for you for Deixa eu dar a reference. escritura para referência. Luke chapter 7, Lucas capítulo 7, verse 36 to 50. versículo 36 a 50. So I'll just comment on it a little bit, Eu vou comentar and then pouco we na end up escritura. on the one Matthew 18. So this woman comes into the house, right? And she's because when they used to talk about sinners, Então, essa mulher chegou na casa. Quando eles costumavam falar sobre they pecadores, used to say tax collectors and sinners. falavam de coletores de imposto e pecadores. And so, prostitutes and Prostitutas sinners. e pecadores. So this was kind of the worst kind of sin Esse that they saw. era o pior tipo de pecado que eles And now conseguiam Jesus is at this identificar. Pharisee's house, Então, reclining at the table. Então Jesus está Right? na casa desse fariseu And sentado this na woman mesa. comes, a woman who was in the city, who was a sinner. So she was like the sinner of the city. A woman was in the city and she was a sinner. Então So essa do you era see uma this? mulher pecadora que estava na cidade. So when she heard that he was at this house, Então quando ela ouviu que Jesus estava she nessa came casa, to him at this Pharisee's house. ele foi para a casa desse She fariseu. brings an alabaster full of perfume, Então trouxe um alabastro com perfume. and she kneels at his feet. Então ajoelhou-se aos pés de She Jesus. washes her feet with the tears. She Então, washes ela his lava os feet pés de Jesus with the tears com and as wipes lágrimas. them with her hair, E depois limpa com os seus and pours com o seu out the cabelo. perfume, Depois derrama o perfume. kissing his feet and anointing them. Beijando os seus pés e ungindo com And then perfume. the Pharisees, Então depois os fariseus they say if this man was a prophet, diz, se esse homem fosse um profeta, he would know what kind of man, what kind of woman this ele is. saberia que tipo de mulher é That this is esta. a sinner. Mas esta é, ela Alright. é uma pecadora. And then he could hear what they were saying. E ele Jesus conseguiu ouvir o que eles diziam. And so now, when the Pharisees were invited him, and then Jesus answered and talks about someone who owed a lot of money. From verse 40, just repeat after me. Então, Someone who owed a lot Então, of money, alguém que devia muito like dinheiro, 500 denarii, até 500 denários, and another owed 50 denarii. e outros e One outro, owed 500, então devia 500 denários, another outro, owed 50. e outro devia 50 denários. And he says the debtor, or the one who they owed, Então the depois creditor disso owed, que o the one who they owed, credor, forgave both of them their debt. então o credor perdoou a dívida dos dois. And then he said, which one was more happy? Depois questionou qual dos dois Which one estava was mais more feliz com grateful? o perdão. Quem estava mais The one who was forgiven estava mais 500 grato? Aquele que foi denarii perdoado that he owed? 500 denários que devia, Or the one who owed 50 that he was forgiven? ou aquele que devia 50 denários? Quem sentiu-se mais grato com o perdão da dívida? And then they answered E depois eles responderam. and said, obviously the one who had been forgiven much. Então, The one who had 500 claramente aquele que devia 500 denários é que sentiu-se is the mais one who was grato. more grateful Foi o que sentiu-se mais grato, because he'd been forgiven more. porque foi perdoado mais. Okay, so I want to show you this. Então eu quero mostrar isto. Who owed 500 in this story? Então, quem é que devia 500 denários nessa história? And who owed 50? E quem é que devia 50? The Pharisees who were sitting at the table, Os fariseus estavam sentados à volta da mesa. did they owe less than this woman? Será que eles deviam menos que esta mulher? Because the Bible says all have sinned Porque a Bíblia diz que todos pecaram and fall short of the glory of God. e destituídos estão da glória de Deus. Have you been forgiven less? Será que tu foste perdoado a menos? Was your sin less potent Será que o seu pecado foi tão that it menos... needed less grace? Então, será que o teu pecado foi menos potente That que it needed necessitava a uma 50 menor denarii graça? worth of grace? Que apenas requeria apenas 50 denários de graça. So much so that Jesus should not have really come if it was you. Então, de tal forma que Jesus até nem precisaria vir por tua causa. He's saying, no, apenas. no, no. He only came because there were some who owed 500. Então, So that's porque why he came. porque- And I just got benefited because I really owed 50. Porque ele veio efetivamente para aqueles que deviam 500 I don't know denários. whether Porque you eu apenas get what I'm saying. devia The 50, então scandal of aproveitou grace de receber a graça. Então, o escândalo da graça. Is that the cost of our sin Então, é de que o custo do nosso pecado was so much, foi tão grande, and as much as anyone else. do mesmo nível que os outros. But sometimes we see ourselves in the 50
denarii bracket. Por vezes nós nos encontramos no intervalo dos 50, achamos que estamos no intervalo dos 50 denários. Therefore, we cannot be as grateful. Então nós não nos sentimos tão gratos. Pastor Jones was sharing at Action. Então o pastor Joe estava It compartilhando was na talking conferência da about ação, Paul. estava a falar sobre Paulo. It was saying that the more he lived, the more he did things for God, the more his language changes and he becomes saying, I'm the chief of sinners. He starts by saying, I'm a wretch. And then at the end of his life, he's saying, I'm the chief of sinners. The more he's working for God, the more we think that he's even a better person. Então, quanto mais o Paulo trabalhava na obra de Deus, mais ele sentia-se o mais miserável. Ele dizia, quanto mais ele servia, ele dizia que eu sou o chefe dos pecadores, mas ele já servia muito a Deus. No. It's only because that's the more he could see the abundance of the Mas grace. isso aconteceu porque ele That his conseguia eyes ver were ainda more open mais to the a grace. abundância da graça. To what it Ele, took to save him. ele tinha a revelação da graça de Deus The que foi more you necessária para te see his salvar. grace, Então, the quanto mais more tu you see the vês, debt that was forgiven you. quanto mais tu vês a graça, mais tu vês, melhor tu vês o nível da dívida que tinhas que ele pagou por ti. Amen. Amen. Okay, so let me try to close now. So let's go back to Matthew 18. Então vamos encerrar no livro de Mateus 18, capítulo 18, The force of grace. a força da graça. If he gave us Jesus, Se ele nos deu Jesus, then how could he not give us everything else? então por que ele não nos daria tudo mais além? Because he already paid the impossible cost. Porque ele pagou o custo impossível. Does the situation that you're going through cost more Será que a situação que estás a enfrentar custa mais? than the impossible grace that he already gave you? Custa mais do que a graça impossível que ele já te concedeu? Do you know that it was harder Então sabem que era muito mais for difícil. God to forgive our sins Era muito mais fácil Deus perdoar nossos pecados than to do miracles? do que fazer milagres. To open the Red Sea and say, oh, Para open the Red Sea. abrir, Go, guys. o mar Do vermelho. you know vá. that miracle is easier for God Então sabem que esse milagre é muito mais fácil para Deus than it was for him to forgive our sins? do que Do you know o why? perdão dos nossos Because pecados. to Sabem forgive por our quê? sins Porque para perdoar nossos pecados is not something that he could just command from heaven. não é algo que ele poderia mandar And ou say, comandar Red dos Sea, céus. open. Dizer que mar vermelho, oh, No, abra. it actually cost him his son. Então custou-lhe o seu He could filho. not bypass Ele não podia a propitiation passar, for our sins. não poderia passar, Someone to sobrepor a stand propiciação on por our nossos pecados. behalf. Alguém tinha Someone que estar to lá por die nossa for conta. us. Alguém tinha He que could not morrer por bypass nós. a Ele não, perfect sacrifice. então ele não poderia sobrepor um perfeito He sacrifício. could not bypass Ele não poderia a sobrepor weighty, worthy gift então um peso that could pay for the penalty of dádiva our sin. que pode pagar pelos nossos pecados. So that was not easy. Não foi fácil. It was very costly. Custou-lhe muito. So if it was that costly, Então se custou tanto, so imagine I'm a Imagine. dad and then I buy a $1 million house. então imagine que eu compro uma casa de $1 milhão. And then also I have like a 500,000 car. Depois tenho carro de $500 mil. Then also I buy my daughter. What can I buy her now that I've got money? Então depois compro para minha filha a casa, depois carro de $500 mil. Okay, maybe my daughter who's now older, I can also buy a little small car to use in an apartment. Então posso At a comprar university where she's staying, I buy the posso apartment. comprar It's yours. carro Just pequeno go to para school. minha It's filha, yours. depois comprar uma flat para ela poder viver Okay. perto da universidade. And then she comes to me and says, Dad, Depois can ela you, volta e diz, can you pai, buy me those new shoes? então será que podes comprar para mim aqueles novos sapatos? They cost $50. Custam $50. And then I'm not able to buy that. Depois eu não sou capaz de comprar isto. Do you think I'm not able to buy that? Então acho que eu não sou capaz de comprar. So if God it could cost him so much and he could Então, release Jesus, Então se custou-lhe tanto, ele liberou Jesus. then why do you think he's limited to do anything else in Então your life? por que achas que ele está limitado a fazer algo melhor na sua vida? So listen to this and then I'll really close. Vamos ouvir depois encerrar. So verse 24 of Matthew 18, right? And then I won't read it, but you can follow me. So it's a king who was now doing accounts with people who owed him. Então, este era rei que estava a prestar Right. estava Sorting out the a- debts. a resumir ou a fechar as contas com as pessoas que lhe Yeah. deviam, People who owe him. pessoas que lhe deviam. So one person owed him, Então, uma das pessoas devia, listen to this, 10 million US dollars. então, uma das pessoas devia $10 milhões americanos. And then the person came to him, E a pessoa chegou para ele, he said, forgive me. disse, Because he perdoa-me. said, take him and put him in prison. He owes me so much money. Então disse, toma ele, coloca says, na prisão. porque forgive me, ele forgive disse, me, master. perdoa-me, mestre. I will find a way. Eu vou encontrar uma forma. Okay. So listen, Ouçam, I don't know many people who can find a way.
Então não conheço das pessoas que podem conseguir encontrar to uma pay forma back $10 million de pagar de volta 10 milhões de if dólares they owe it. se eles tiverem dever. Do you see what I'm saying? Não sei se conseguem $10 million. perceber. What, 10 what, milhões what de way will dólares. you find to Qual pay é, back $10 million? qual é o mecanismo, a forma que vais encontrar para pagar Exactly. 10 milhões de dólares? What Exatamente. kind of business will Que you do? tipo de What negócio kind vais of fazer? what kind of things are you going Que to do tipo to de pay back coisa $10 million? vais fazer para pagares de volta 10 milhões de dólares? I don't know how he lost it. Então, eu não sei como ele perdeu esse I dinheiro. probably think maybe he gambled it. I don't know. Então, penso que ele pode ter But what could he jogado do perdido na apostas. to Então, pay it back? o que ele poderia fazer para pagar de volta esses 10 So milhões de even when he dólares? was making promises, he says, "Give me time." Então, mesmo quando I'll ele fazia sort as it out. promessas, ele dizia que dê-me tempo, eu vou conseguir There was really nothing that he pagar. could do. Então não existia nada Really que ele nothing that he poderia could fazer. do. Nada que ele poderia Because it was fazer. just too much money. Porque era muito Okay. dinheiro. So now this same man, Este mesmo homem. the master then said, "No, I forgive you." Então o mestre disse, Because tá it's like, bom, there's eu nothing you vou te can do. perdoar, porque não existe nada que podes fazer. Just as we owed a debt we could never pay. Então como nós devemos, temos uma dívida que não There conseguimos was nothing pagar. we could do to earn our Não existia salvation. nada que nós poderíamos fazer para merecer a Nothing nossa we could go salvação. back before God and say, "I will work hard, God. Nada que I podemos will- dizer que I Deus, eu will vou do trabalhar good. duro, vou fazer o I bem. will do anything." Eu vou fazer de tudo. There's nothing we could do Não existiria nada que nós poderíamos fazer that could give us what we owed. que poderia for nos the payment of our dar sin. aquilo que nós We owed a temos. debt that we could never pay. Então nós temos uma dívida que That's não why podemos Jesus conseguir paid a pagar. debt É that por he- isso que Jesus That pagou pela he dívida did not owe, que ele não devia, but that we could never pay. uma dívida que nós não poderíamos pagar, mas ele pagou. Uma dívida que não era Okay, do dele. you see that? Amém? And then now, this same man was forgiven 10 million Então, US dollars. este mesmo 10 homem million foi US dollars. perdoado 10 milhões de dólares americanos. There came a man Pois veio um homem who owed him $25. que devia $25. And then the man who owed $25 E o homem que devia $25 said, no. disse, não. Give me time. Dê-me tempo. I'll organize. Eu vou organizar. I'll do something. Eu farei I'll algo. bring back your money. Eu trarei de volta o seu dinheiro. Even if this man was so poor, Então, mesmo este homem sendo tão pobre, I'm sure $25 you could manage somehow. eu tenho a certeza At que some point, $25 you could do ele seria something that could capaz get de you conseguir. $25. Ele poderia em algum momento fazer algo para conseguir os $25. But this same man, Mas this este other man, mesmo homem, there's nothing he could do to get $10 million. There's não nothing. existiria nada que ele poderia fazer para obter os 10 But he was milhões not de forgiving dólares. this man Mas who ele, owed him $25. mas ele não conseguiu perdoar o homem que devia $25. Okay. So that's talking about forgiveness. Então, isto fala sobre o perdão. So how can you not forgive Então, como é que tu não podes perdoar when you've been forgiven much? onde tu for recebeste But maior if you think perdão? you've been forgiven $25 worth of forgiveness, Então, mas tu achas que recebeste perdão de 25, que vale $25? therefore it's hard for you to forgive others. Então, por isso Because you think it difícil tu costs so little perdoares. to forgive you. É difícil perdoar aos outros porque tu achas que não custou tanto o teu perdão. But when you have a revelation that it cost you so much, Então, mas quando tens a revelação de que custou-te tanto, then what is forgiving others? então o que que significa perdoar Okay. as outras When you have a pessoas? revelation Quando tu tens a that your revelação salvation cost you so de much, que a tua salvação custou tanto, then how can he withhold anything else então, if it already cost him his son? então como é que ele pode segurar mais coisas se custou e até How o can he próprio not filho? forgive you all things Então como é que ele não pode perdoar todas if as he coisas already gave you his son? se ele já se ele sacrificou o seu próprio filho? How can he not heal you? Então como é que ele não pode te curar? How can he not bring breakthrough to your life? Então como é que ele não pode trazer rompimento para a sua vida? How can he not provide for you? Então como é que ele não pode prover para si? How can he not bring peace into your life? Então como é que ele não pode trazer paz para a sua vida? Because those are $25 type issues. Porque esses são assuntos de $25. Because he's already paid 10 million. Porque ele já pagou 10 million just 10 means milhões, infinite value. que é um valor infinito. Okay, if I gave you guys here $10 million, Então se eu vos desse aqui 10 Someone milhões de here. dólares, alguém, and I 10 milhões de said, dólares. if you can count it Então se pudesses, conseguisses contar accurately, de forma precisa, it's yours. é teu. Most of us will not walk out with $10 million here. Muitos de nós não conseguiremos sair com $1 milhão Just by de dólares virtue aqui. of not being able to count it. Só pela virtude de não conseguir contar. 1,000, 1.000, 5,000, 10,000. 5.000, 10.000. Let me start again. Deixa-me começar de novo. Because it's just going beyond what we can even Porque imagine, vai what, para além what we have daquilo ever que consegues counted. imaginar, daquilo que já contaste. That's the weight of the grace, the force Então, essa é of a the grace força, o peso da graça by which we are saved. pela qual nós fomos salvos. So can not a measure of that force Então, a medida desta força, operate in your life for everything else? será que a medida dessa força não pode operar no resto da Can sua God not vida? bring breakthrough into your life Será que Deus não pode trazer rompimento na sua vida if He could not withhold Christ, se Ele não poupou o seu próprio Filho Cristo, who costs
infinitely more. que custou infinitamente mais. Amen. Amém. So let's just stand. Vamos levantar. I'm going to ask that song that you guys finished, Open My Eyes, what? Eu vou pedir que Amen. Because I need us, God to open our eyes. Então, precisamos que Deus abra os nossos Because if we can olhos open our eyes, you can open our eyes and we can see the greatness of that grace. para que Deus possa abrir os nossos olhos, vemos a grandeza dessa graça. Even like what Textua says, even 10 people who are gonna hate me from now on, I've already forgiven them, because what kind of thing can they wrong me like? Because I've been forgiven much. Então, mesmo que 10 So I've pessoas forgiven in advance. no- That's what he possam says. vir a me, In advance. e possam vir a me magoar, eu perdoei e adiantado, porque a graça que eu recebi me faz com que eu perdoe. 10 million. Então, 10 Do you think milhões. you cannot put 100,000 aside and say, anyone who forgives me? Yeah, no Então, problem. Anyone who forgives me? perdoa Yeah, 10 no problem. milhões. Então, Anyone se não, forgives me? será Yeah, que no não problem. podes tirar de 100 Because mil I've been forgiven começar much. a dar porque tu foste perdoado mais? That's number one. Esse é o primeiro ponto. Number two. Número 2. What is it that's happening in your life? O que está acontecendo na sua vida? We are trusting God for breakthrough and Que you're praying. tu oras Say, por God, Deus hear me. por rompimento. God, Diz, I Deus, need you. ouça-me. Eu preciso. Some of you might see your life and it's not a wretch, but it's a wreck. Então, Which means it's like an accident thing. então para alguns, olhas para a tua vida e vês que não é miserável. And you é might como say, se fosse how do I get out of acidente. this? What Então, happens? como é que eu posso What sair can I dessa do? confusão? Como é que eu And some posso it's like things are fazer? not moving like they should move. Então, as coisas não estão I'm andando do trying jeito que eu everything. quero. Já It's like tentei I'm de hitting tudo. against a wall. É como se estivesse a bater numa parede. Well, why can't you trust him? Então, por que não podes confiar nele? The one who gave you Jesus. Aquele que deu Jesus. Will he not with him Será que com ele? give you everything else? Será que juntamente com What's ele não pode impossible dar for him? muito mais? O que When é he impossível already para did the ele? impossible thing Se ele já fez o impossível. of redeeming us from our sins. de That's impossible. redimir dos nossos That's pecados. Isso é impossible. impossível. Isto é So if he impossível. already did the impossible Se thing, ele já fez o impossível, what more these situations that we meet in our quanto mais lives? essas situações Is his que acontecem nas nossas grace vidas? not sufficient? Será que a sua graça não é suficiente? Is his grace not sufficient? Será que a sua graça não é suficiente? Okay, I'm tempted. I would leave you with one more scripture. I'm sure to encourage you. Then these guys Então, can vou sing, deixar- and I want us to worship together as we go before God and say, Então, I vamos trust adorar you, God. juntos, assim que I vamos thank you adorar for Deus. Sei que Jesus. o Senhor confia And em so ti. I trust you in Agradeço everything. em Jesus. Listen to Agradeço this. ao Senhor. Colossians 2, verse 13 to 15. And if you are here and you've never received Jesus in the first place, Então, se estás aqui e não receiving recebeste Jesus Jesus, is not coming to church. então receber a Jesus não tem a ver com vir à igreja, But it's saying, Jesus, mas tem a ver com dizer, I believe that you Jesus, died for me. eu acredito que o Senhor morreu por mim. And by your death, you have forgiven me of my sins. Pela sua Okay. morte, o Senhor perdoa os meus pecados. It is believing that Jesus, God rose him from the dead. Então, é acreditar que Deus ressuscitou dos mortos And he was risen from the dead e Ele foi so ressuscitado that I dos can mortos, live a new life. para que Believing eu that for tivesse yourself. uma vida nova. If you have acreditar never por ti done mesmo. that, Se tu não, and ainda you não have never fizeste confessed isso with your mouth e and ainda said, não confessaste com a tua Jesus, boca come into my life. de que Jesus vem Jesus, na minha be the Lord vida, of my life. Jesus seja o I Senhor da minha receive your vida, grace. eu recebo a sua If graça. you have never done that, Então, se tu nunca fizeste isto, I want you to do that right this morning. então quero que faças esta Okay. manhã. So I'll give you an opportunity. Então, eu vou te considerar a oportunidade. So Colossians 2, Colossenses capítulo 2, verse 13 to 15. versículo 13 a 15. When you were dead in your transgressions, in the circumcision of your flesh, he made you alive together with him, having forgiven us all our transgressions, having cancelled the certificate of debt consisting of decrees against us, which was hostile to us, and has taken it out of the way, having nailed it to the cross, when he has disarmed the rulers and authorities and made a public display of them, having triumphed over them through him. Então diz assim, Colossenses capítulo 2, versículo 13. Quando vocês estavam mortos por causa das transgressões e da incircuncisão da carne de vocês, Deus lhe deu vida com Cristo. Ele nos perdoou de todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças que era contra nós. E ele a removeu, pregando-a na cruz. E depois de ter despojado os poderes e as autoridades, humilhou-os publicamente quando triunfou sobre ele na cruz. Amen. So I'm going to ask Pastor Jason Vou pedir ao pastor Gerson if you can come up. se puder So aproximar. if you want to give your life to Jesus, Então, se pretendes dar a sua vida a Cristo, Pastor Jason is going to come up and he's going to lead you in prayer então o pastor as we worship Gerson God. irá se So we're aproximar going to e vai do a liderar. double thing here happening. Então vamos fazer evento So come and duplo. meet him. Então venha If falar you com o want to pastor give your life to Gerson. Jesus, Se come and meet quiseres him. dar a sua vida a Cristo, If you want venha to receive encontrar-se com o grace in pastor. your life, come and meet him now. Se queres receber a graça, venha encontrar-se He com has ele. paid the cost. Ele pagou o custo.
You just have to receive Him. Apenas deves receber a Jesus. So is there anyone like that this morning? Então, se existir Just by alguém showing, que by está, raising your hand and saying, I want to receive Jesus. é só demonstrar I levantando want a to mão e dizer que eu receive. quero receber a Jesus. That grace, that love, that free gift. Eu quero receber essa of life. graça, esse Is anyone amor, like esse that this dom, morning? essa dádiva. Just by showing, by raising your hand. Pode levantar a Anyone mão. like that this morning? Amen. Amém. Well, praise God. Hallelujah. Amém. Amen. So we'll still be here if you also need any kind of prayer as well. Então estaremos aqui se necessitar de alguma oração. You're struggling to jump a hurdle. Então, You're struggling to jump over. então something. está a ter dificuldade de dar o salto. We want to agree with you Então nós queremos concordar contigo. because it's grace upon Porque é grace. graça sobre graça. We are going to trust God with you Então nós vamos confiar em Deus contigo. that He'll break through for you. Que Ele vai trazer The o one rompimento para ti. who gave Jesus, Aquele que deu a Jesus, how will He not give anything else quanto together mais with Him? Ele não dará todas as outras The one who coisas. cancelled the certificate of debt, Aquele que cancelou o certificado da morte, how can He not cancel any other certificate of quanto debt? mais Ele não pode cancelar os outros certificados de morte. No matter what it is that you're trying to. Não importa a Ask God for situação que te encontras ou aquilo que So te dizer a let's Deus. worship God in this. Vamos adorar a And then I'm going to Deus. ask our leaders to come and we're just going to Depois, pray for people this Eu vou morning. pedir aos líderes para se Before I aproximar release para us. So I'm outras going to take pessoas. maybe 5 more minutes. Então vamos tomar mais Then I'll 5 release you minutos. after that. Depois I think irei it's liberar. important. Eu penso que é Amen. importante. So our leaders, please come. Líderes, Pastor Jason is aproximem-se. going back, but please come. Por favor, Then we're venham. going to pray for people. Vamos orar pelas pessoas.